11h30, eu comecei a sentir cólica. Uma cólica começou bem lá de leve, começou a vir forte, uma coliquinha, sabe? Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? Aí eu peguei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tava saindo sangue mesmo, sabe? Sangue vermelho mesmo. Aí eu chamei a minha mãe, falei, mãe, chama o amor, né? Eu vou ter que ir pro hospital. E aí a gente foi pro hospital. Aí eu cheguei lá, consultei com uma obstetra pra emergência, né? Consultei. Ela fez o exame de toque e ela disse que o colo do útero estava fechado, mas ela ia pedir uma ultrassom pra ver como que tava. A hora que ela falou que o meu útero estava fechado, eu fiquei super feliz, tinha ficado super confiante, sabe? Mas aí de repente começou a vir uma cólica muito forte, começou a vir cólica forte, que eu acredito que pode ser também um pouco de contração. E aí eu pedi um remédio porque eu não estava mais aguentando, aí eles me colocaram remédio na veia. Aí a gente foi fazer ultrassom e quando eu deitei na maca pra fazer a ultrassom, eu tava escorrendo sangue, sabe? Meu marido entrou junto comigo porque ele tava segurando o soro e eu já tava escorrendo muito sangue. Tava saindo bastante sangue mesmo. Não era pouca coisa, sabe? Era uma quantidade bem considerável. E aí o médico começou a fazer ultrassom e não falava nada, sabe? Não virou a tela pra eu olhar, nem nada. E ele começou a falar lá pra assistente dele, né, as medidas de não sei o que, as medidas de não sei o que. E aí ele pegou e falou cavidade do útero vazia. Só que, sabe, na hora, assim, você não quer acreditar. Eu pensei, ele pode estar falando que tá vazia, tipo, que não tem sangue, que não tem nada, né? Mas eu não... Sabe, a gente nunca espera, assim, que vai ouvir isso, sabe? Aí ele pegou e falou pra mim que infelizmente não tinha mais nada o que fazer, que foi um aborto espontâneo. É chorar, sabe? Foi uma dor muito ruim. Aí até ele ia me internar, só que daí ele pegou ultrassom, porque ia ter que fazer a coletagem. Mas aí ele pegou a minha ultrassom e falou que não ia precisar, porque já tinha descido tudo, não tinha ficado nada no meu útero. Foi um aborto espontâneo, né? Então, desceu tudo. E o médico foi super bonzinho, sabe? Ele falou que é muito comum isso acontecer. Daí ele perguntou se era a minha primeira gravidez, eu falei que era. E ele falou que era muito comum isso acontecer, que provavelmente ou só tinha o saco gestacional que sem embrião e a gravidez realmente não ia pra frente, ou o bebê tinha alguma coisa errada, sabe? Ou cromossomos de mais, ou cromossomos de menos, ou ia acontecer, ou o bebê ia ter alguma anormalidade, alguma coisa estava errada, sabe? Então o próprio corpo aborta o embrião. E eu fiquei muito, gente, é muito, sabe, fora assim da realidade da gente, porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer, sabe? A gente nunca imagina isso na vida da gente. E a minha família inteira, sabe, assim, foi minhas tias, minhas primas, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, sabe? Meu marido me ajudou demais, ele é muito companheiro. E não tá sendo fácil, sabe? Realmente não tá sendo fácil. Mas
eu penso, assim, eu penso que Deus sabe de todas as coisas. E que se era pra gente passar por isso, a gente tem que passar. Mas, sinceramente, não é fácil. É uma dor muito grande, muito grande. Tipo, a cabeça da gente tá 24 horas pensando em bebê, coisa de bebê, sabe? Você tá pensando você fica fazendo planos, você fica pensando em tudo. E de repente, você tem que parar de pensar tudo aquilo, sabe? De repente, acaba todo aquele sonho, todos aqueles planos, todas aquelas coisas que a gente ficou falando, que a gente ficou planejando, acaba. Muito, muito triste. Às vezes, realmente me bate uma tristeza, sabe? Às vezes quer bater um pouco de revolta, às vezes bate a tristeza, às vezes bate de tudo um pouco. Mas eu paro e peço para Deus dar força pro meu marido, pra minha família, pra gente continuar em frente. E o meu médico passou anticoncepcional pra mim, pra eu tomar durante 3 meses. E depois desses 3 meses, se eu quiser tentar engravidar de novo, eu posso, normal. E não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o corpo, com o nosso corpo, com nada, sabe? Ele falou que isso é muito comum entre as mulheres. E depois que eu perdi, sabe, eu ouvi muitas histórias, assim, de muita gente falando que realmente é normal. Então por isso que eu decidi aqui vir gravar esse vídeo pra vocês. Pra quem tá passando por isso, pra quem já passou, sabe, gente, que vamos ter força, ter fé em Deus, que tudo vai dar certo, gente. E eu tenho certeza que na hora que o meu bebê tiver que vir com saúde, sabe, com muita saúde, e ele vai ser muito amado, e eu não vejo a hora, sabe, mas eu falo pra Deus que seja no tempo dele, que seja no tempo de Deus. Não adianta a gente querer, porque se Deus não acha que a gente não está preparado, não vai acontecer. Então, é isso, gente. Uma pergunta também pode deixar aqui nos comentários. E desculpa por eu ter dado uma sumidinha aí esses dias no canal, mas eu tava realmente sem cabeça nenhuma pra fazer nada. E eu decidi vir compartilhar isso com vocês. E é isso, gente. Tá sendo difícil, mas a gente vai superar. A gente tem que superar, né? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!